A pessoa continuará a pecar durante toda a eternidade. E é por isso que o inferno se retroalimentará. Os ímpios não vão mudar, não vão se arrepender no inferno. Por isso que o inferno se auto-perpetuará, porque o ímpio sofrerá os tormentos eternos e alimentará ira contra Deus, e sofrerá mais, e alimentará mais ira contra Deus. E isto se dará ad infinitum, claro que dentro das categorias de sofrimento e gradações com os ímpios, mas que vão existir eternamente e não serão aniquilados em nenhum momento. A pessoa continuará a pecar durante toda a eternidade. Com todo o meu profundo respeito à pessoa do reverendo Augusto Vailate, eu tenho que dizer que quando ele afirma que o ímpio continuará pecando por toda a eternidade, ele simplesmente está anulando a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, que por sinal é o salário do pecado, e a destruição final do pecado e da morte, como é descrito nas Escrituras. Veja bem, eu vou apresentar aqui para vocês uma sequência de textos bíblicos que mostram claramente que a morte será destruída, não mais existirá. O pecado, que é o causador da morte, também será destruído. E o originador do pecado, que é o diabo, também será destruído, não havendo nenhuma possibilidade de que os ímpios permanecerão pecando por toda a eternidade, porque eles também serão destruídos para sempre. Acompanhe comigo o primeiro texto, que se encontra em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. João, falando do novo céu e da nova terra e do reino eterno de Deus com os salvos, ele diz: "E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram." Esse primeiro texto é muito claro em dizer que no estabelecimento do reino eterno de Deus, a morte não mais existirá. E se a morte não mais existirá, obviamente o pecado, que é o originador da morte, também não poderá existir. Agora acompanhe comigo também o que diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 e 55. "E quando este corpo corruptível se revertir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revertir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo." Esse texto revela também claramente a vitória de Cristo sobre a morte e o pecado, e que por ocasião da volta de Jesus, os que estiverem vivos terão seus corpos glorificados e transformados, ou seja, aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestirá da imortalidade, e os mortos em Cristo ressuscitarão já com os seus corpos incorruptíveis e imortais, e assim se cumprirá a palavra: tragada para sempre será a morte pela vitória. Pela vitória de quem? Pela vitória de Cristo Jesus. Agora, o próximo texto que eu quero ler com você se encontra em 1 João, capítulo 3, versículo 8, que diz o seguinte: "Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo." Esse texto também revela claramente que o Filho de Deus, Cristo Jesus, se manifestou para destruir as obras do diabo, que nesse contexto aqui é o pecado, porque o pecado se originou com o diabo. Portanto, esse texto bíblico fala claramente que o pecado será destruído, anulando toda e qualquer possibilidade da existência perpétua do pecado. E isso contraria e refuta totalmente a afirmação do reverendo Augusto Vailate. Porque se o pecado será destruído, isso significa que os pecadores, os ímpios, também serão destruídos e não existirão mais juntamente com o pecado. Já vimos que a morte não existirá, o pecado, que é o causador da morte, também não será eterno, será destruído. Agora, o originador do pecado, que é o diabo, ele também será destruído?
Acompanhe comigo então e veja o que diz Hebreus capítulo 2, verso 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Cristo, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Esse é um texto surpreendente que revela que Cristo, por sua morte, previamente destruiu aquele que tem o poder sobre a morte, o diabo. E quando Cristo irá, de fato, destruir definitivamente o diabo? Veja então o que diz em 1 Coríntios capítulo 15, dos versos 22 a 26. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Queridos, esse texto é muito claro. Se em Adão todos morrem, todos aqueles que creem em Cristo, nele serão vivificados. E no fim, quando Cristo estabelecer o seu reino, todo principado e poder será destruído, inclusive o próprio diabo. Queridos, não existe consciência na morte, bem como não existirá consciência eterna em pecado. Simplesmente porque isso não é plano de Deus e Deus não estabeleceu. Muito pelo contrário, a vontade de Deus não fosse que o homem vivesse em eterno pecado. Isso fica claro quando lemos Gênesis capítulo 3, versículo 21 em diante. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Percebam quão profunda é essa passagem. O fato de Deus ter expulsado Adão e Eva do jardim do Éden foi justamente para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem a eternidade em pecado e em sofrimentos causados pelo pecado. Por isso que não é o desejo e nem o plano de Deus, mesmo que para os ímpios e rebeldes, eles vivam uma eternidade em pecado e sofrimento. Isso não faz parte e nem está em harmonia com o caráter de Deus. Bom, eu espero que as coisas tenham ficado bem claras para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, comenta e compartilha. Que Deus te abençoe e até o próximo.